Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal Militar, iniciando aqui essa nossa Operação Sertão da Polícia Militar do Ceará. Olha que você vai daqui a pouco integrar as fileiras da corporação da gloriosa Polícia Militar do Ceará. E se você já acredita nisso, já coloca no chat, pertencerei às fileiras da Polícia Militar do Ceará. E nós juntos trabalharemos juntos em várias missões, afinal eu sou policial militar, você sabe, sou capitão da PM, com muito orgulho, estou na corporação desde 2009, entrei como soldado, depois passei para o CFO, inclusive foi o primeiro lugar da minha turma, e hoje sou capitão. E nessa aula de hoje, nessa Operação Sertão, eu estarei com vocês sendo professor de Direito Penal Militar. E, cara, vou dizer uma coisa para vocês. Fazer parte desse processo de ajudar você a gabaritar o penal militar e você ingressar na minha instituição, está sendo muito especial para mim esse concurso. E eu vou estar com vocês até o dia da prova, pode ter certeza disso. De hoje até lá, são 71 dias. Só que o mais legal é o que vai acontecer de hoje daqui a 70 dias, que é a nossa mega revisão de véspera, que o professor já confirmou presença. E muito honrado em ser convidado pela tribo para fazer parte desse super evento que é a mega revisão de véspera. E eu estarei com vocês, com o Direito Penal Militar, entregando para vocês a prova. Mas também não vou entregar 12 questões, não. Estou pensando em entregar só umas 10 ou 11, para não ficar muito fácil, né? Mas, pessoal, esse evento aqui é top, tá? Eu indico demais. Já participei de outras mega revisões da Polícia Penal do Ceará, da Polícia Penal do Piauí. Foram ambas muito especiais. A gente conseguiu realmente entregar 90% da prova. Mas, como eu disse, essa da PM é a PM, é a minha instituição. Essa vai ser mais do que especial. Já está no segundo lote, inclusive. Então, meu irmão, não vai deixar para a última hora.
compra logo, já coloca a câmera aqui no QR Code, adquira, porque tá vendendo muito rápido. Esses dias o Lucas já colocou o vídeo do local, né? Salvo engano, vai ser na Facete. Parece um teatro, meu irmão. As cadeiras, zona de cinema, confortável demais, top. Pessoal, estrutura de som e áudio e vídeo, vocês não têm ideia, é o melhor que pode ter. Telas de LED, som de qualidade, toda aquela ambiência que a tribo vai proporcionar. Ela até anotei aqui um negócio que eu achei interessante. Ó. Serão entregues mais de 2.000 flashcards, além de mapas mentais inéditos no mundo dos concursos. Então vocês não perdem por esperar. Vai ser um negócio muito top. Então não percam, quero encontrar vocês lá, tanto para entregar essa prova, como para a gente bater aquela foto moralizada na véspera da prova, que no dia seguinte, meu irmão, vai ser o teu primeiro passo para ingressar nessa instituição. Então, faz isso, cara. Adquire, e daqui a pouco vai virar o lote, vai ficar mais caro, aí tu vai pagar mais caro. E no dia, eu te garanto, vai ser o melhor evento de Fortaleza, a melhor mega revisão de véspera, vai ser a da Tribo Concurso. Beleza? Combinado assim? Vou iniciar a operação. A Operação Sertão tem que ser, ó, certeiro, tem que ser rápido. Trouxe questões aqui, todas de tópicos que eu julgo muito relevantes para o seu concurso. E a gente vai iniciar daqui a pouco o professor Tenente também lá da Polícia do Piauí, né? Meu parceiro, fugiu o nome dele aqui, calma. O Rosselli, cara, Ricardo Rosselli, tenentezão moralizado lá da Polícia do Piauí, Polícia Militar do Piauí. E fechando a operação, nós teremos o Otoniel Linhares com a História do Ceará. Então, galera, vamos para cima, não tem conversa, vamos agilizar. Já vou iniciar aqui a apresentação do slide, beleza? Vamos para cima. Já vai deixando o like, compartilha a live, pessoal, que é para a gente entregar essa operação para o Rosselli, aqui pelo menos com uns 500 pessoas ao vivo aqui. Então, vamos se ligar. Vamos lá. Pessoal, como eu disse, a Operação Sertão, Polícia Militar, eu só lembro dos meus camaradas do BEP, que é o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, que é justamente quem cuida do nosso sertão cearense. Aqui no Direito Penal Militar, professor Thiago Aquino, se você não segue o professor no Instagram, tá errado. Segue o professor no Instagram, se você seguir, você já começa com mais 2 pontos na prova, então vai fazer toda a diferença, tá, galera? Segue o professor aí, já manda aquele joinha lá. E outra coisa, pessoal, quando você estiver estudando, Direito Penal Militar, tá com dúvida, manda a questão. Não se acredita, pode mandar, o professor tem o maior prazer em tirar sua dúvida, viu? Pode contar comigo. Como eu tô dizendo, falta 71 dias para a prova, eu tô contigo até lá, pai. Cuida. Vamos começar. Professor, questão número 1, 2024, eu trouxe, ó, questãozinho que foi cobrado lá no Corpo de Bombeiro Militar do Pernambuco. De acordo com o Código Penal Militar, ele quer o item incorreto. Então vamos ler com atenção. O item A diz o seguinte: para efeito da aplicação da Lei Penal Militar, o militar da reserva ou reformado, empregado na administração, ele equipara-se ao militar em situação de atividade. Correto. Aqui a gente extrai do nosso artigo 12 do CPM. E continua. E o militar da reserva ou reformado, ele conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação quando pratica correto. Aqui você extrai do 13 do CPM. Show de bola, correto o item, mas já se condicione a destacar o comando, porque geralmente é assim. Quando eles querem o item incorreto, eles já jogam no item A o item correto para tu, naquela ânsia da prova, marcar e, vou nem ler as outras, já vou para a próxima questão. Essa aqui tá certeza, tá de acordo com a lei. Não, calma, é incorreto, cara. Calma. Lê os outros itens, circula o comando da questão, tá? O B vai dizer que a morte, a reclusão, a detenção e o impedimento são penas aplicáveis a crimes militares, certo? Não mencionou aqui a prisão, mas tudo bem. Sendo que para a fixação da pena privativa, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado, a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou o grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes, a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou de arrependimento após o crime. Essas são aquelas circunstâncias judiciais que o juiz realmente avalia naquela primeira fase da dosimetria da pena, que é o sistema trifásico. Na primeira análise das circunstâncias judiciais, lembrar que o juiz não pode
ficar aquém do mínimo nem além do máximo, ele tem que respeitar os mínimos e máximos legais da pena em abstrato. Depois, ele vai para a segunda fase, né, pessoal? Analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes. Aqui também não pode passar do máximo nem ficar aquém do mínimo. E aí vai para a terceira e última fase, onde é definida a pena em concreto, onde ele vai analisar as causas de aumento e diminuição de pena. E aqui sim, somente aqui, na terceira fase, é que o juiz pode botar uma pena maior que a máxima ou até menor que a mínima, certo? Show? Tudo correto, item B também. Continuemos atrás do item errado. Correto aqui. O item C diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, tendo o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio puníveis, ainda que não iniciada a execução do crime. Deixou aqui com certeza o item incorreto e vai ser o nosso gabarito. Ora, se o crime não chega nem a ser tentado, a regra é a não punibilidade nem do autor do crime, porque a regra é que a cogitação não se pune. A preparação, que é o segundo etapa aqui no caminho do crime, a regra é não ser punível, salvo quando na preparação já constitui um crime autônomo. Agora, quando inicia a execução, aí começa a punir. E aí, se reunir todos os elementos constitutivos do tipo, o crime é consumado. Então, se o crime ele não começou nem a ser tentado, ou seja, não iniciou nem a execução, o autor não é punido, tendo em vista o princípio da alteridade ou da ofensividade, porque até então nenhum bem jurídico foi violado. Imagina o cara que só fez da corda, instigou, induziu, auxiliou, ou seja, o partícipe. Então, se o crime não chega nem a ser tentado, nem o autor é punido e muito menos os partícipes. Então, quando a questão diz que pune-se, quando está errado, e vai ser o nosso gabarito. No item D, vamos só para fechar aqui, o inimputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento, em virtude de doença ou desenvolvimento mental incompleto, está correto, de acordo com 48 caput do CPM. E a lei posterior aqui, de qualquer outro modo, favorece, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo, corretíssimo, artigo 2º, parágrafo 1º do CPM. A lei não retroagirá, diz a nossa Constituição, salvo a beneficiar o réu. Então, se a lei beneficia, volta a retroagir, ainda que já esteja cumprindo a pena, já tenha uma sentença condenatória, ainda que, tá? Beleza? Então, professor, questão número 2. Então, questão 1 ficou gabarito C de caveira. E vamos para a segunda questão. Questãozinha cobrada para juiz de direito. Eita, professor, o senhor trouxe uma questão de juiz. Calma, cara, calma. Fica tranquilo, confia na técnica. Aqui a gente precisa trazer para você o básico, mas tem hora que eu preciso avançar um pouquinho e subir essa régua. Das 12 questões da prova, vai ter aquelas 7, 8 fáceis, umas 2 médias, vai ter aquelas 2 difíceis, que vai fazer diferença entre a aprovação ou não. Você tem que ir preparado para acertar as 12, as fáceis, as médias e as difíceis. Por isso que nas nossas aulas a gente vai estar trazendo uma questãozinha aqui ou outra. Mas você vai ver que no direito penal militar, até uma questão para juiz, não fica uma coisa muito difícil. Olha só. A afirmação número 1 diz o seguinte, ó. Aqui o tema é concurso de agentes, tá? De acordo com o Código Penal, vamos analisar as afirmativas. Vamos lá. A culpabilidade implica na reprovação jurídica da contribuição de cada participante e orienta a individualização da pena a ser aplicada. Qual a dificuldade aqui? É lógico. Quando diz lá que, basicamente, que cada um vai responder à medida da sua culpabilidade, eu já estou dizendo que a individualização da pena aqui vai ser aplicada. Opa, um fez tudo, o outro só fez ali uma participação de menos importância. Um vai ter uma pena maior, o outro vai ter até a pena atenuada. Não é normal? Tranquilo, tá tudo certo, professor. Correto. Correto aqui. O item 2. A comunicabilidade das elementares pessoais se concilia com a teoria monista. O que é a comunicabilidade das elementares, pessoal? No concurso de pessoas, vai ter lá aquele artigo que vai dizer que as condições e as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares para o crime. Então, imagine que um militar queira subtrair um bem do quartel onde ele trabalha. E aí ele não tem base ele ir lá subtrair uma moto, por exemplo, descaracterizar. Aí ele combina com o civil, macho, eu vou estar na sentinela hoje. Quando for meia-noite, não tem ninguém lá no pátio.
Tu vai chegar lá como se tu fosse entregar uma pizza, e aí tu entra lá, pega a moto e sai, eu botar na sentinela, eu me faço de doido, tu leva e pronto. Eu sou militar, o cara é civil. Aqui, ele sabe da minha condição de militar, então essa minha condição de militar vai se comunicar a ele, e ele vai lá subtrair a motocicleta. Nós trabalhamos no quartel do Exército, que já sabe que civil não pratica crime no âmbito estadual. Então, meu irmão, aqui o concurso de pessoas. E a teoria monista diz o quê? Que quando há relevância, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, há o liame subjetivo, todos respondem pelo mesmo crime. Então, ele e eu responderemos pelo peculato furto. A teoria monista, todos respondem pelo mesmo crime. Está corretíssimo a afirmação. Item 2 está correto. O item 3 diz que a referência à culpabilidade permite caracterizar um crime único, mesmo nos casos de cooperação dolosamente distinta. Olha só, pessoal. Mesmo falando que a questão está se baseando pelo Código Penal Militar, no Código Penal Militar, na verdade, não há a figura da cooperação dolosamente distinta ou desvio subjetivo. Sabe lá do concurso de pessoas do Código Penal? Quando você e outro combinam de praticar um crime, quando chega lá um pratica outro crime que não tinha combinado, os dois combinaram de praticar um furto. O cara chegou lá, praticou por latrocínio. Esse que praticou só o furto e combinou praticar só o furto, responde pelo furto. Se fosse previsível que esse camarada fosse matar o cara, ele responde pelo furto ainda assim, mas tem a pena aumentada de metade. Na prática, isso é utilizado. Ele traz isso do Código Penal, traz para o Código Penal Militar, mas no Código Penal Militar não existe isso. Não existe isso. E mesmo assim, o item está errado porque ele está dizendo que caracteriza crime único? Não. O que combinou praticar aquele crime menos grave responderá por ele. Então não vai responder por crime único, está falso. E D, a distinção entre autoria e participação conduz à caracterização de crimes diversos? Não. Aquele que induz, aquele que instiga ou auxilia outrem a praticar o crime, ou seja, o partícipe, ele vai responder pelo mesmo crime que o autor vai praticar. Né? Lembrar que induzir é criar uma ideia, instigar, o cara já tinha a ideia de praticar o crime, mas você ficou dando corda, que como a gente fala aqui no Ceará, você ficou estimulando ele. Ou auxiliar é através de meios, é um auxílio material, você dá a arma do crime, você dá a moto do crime, entendeu? Induzir, criar a ideia, aqui é estimular, do cearense dar corda, o cara já estava pensando em praticar o crime, você fica dando corda, e o auxílio ele é material através de meios, tá? Então tá falso, nós temos o item 1 e 2 correto, gabarito A de aprovado. Se você crê que vai ser aprovado, eu quero já que você digite aqui no chat, aprovado PMCE 2025. Aprovado PMCE 2025. Eu vou encontrar vocês lá na ESP, eu vou ter o maior prazer de bater aquela foto. Bora lá, questão 3. 2022, oficial bombeiro militar, lá de Rondônia. Concurso de agentes, imputabilidade e aplicação da pena, e ele quer o item correto. O item A diz que é imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é o tempo da ação incapaz. Não, cara, se ele é incapaz, ele é inimputável. É só você olhar o artigo 49, caput do seu CPM. Pessoal, vocês veem que eu fico aqui dizendo os artigos, não é por nada não, é porque você tem que estar agora com o Código Penal Militar aberto, PDF das questões, e quando eu falar, você anota no PDF e você vem ler o artigo, você faz uma marcaçãozinha lá e assim você vai decorando a lei, tá? Por isso, e aí é a hora de eu dizer também por que está certo para eu fundamentar a minha resposta, fundamentação jurídica. Então, acompanhe através da leitura que ajuda você a memorizar, beleza? B. É reincidente o agente que comete novo crime depois de transitada em julgada a sentença que o tenha condenado por crime anterior e é facultado ao juiz? Não. A reincidência, pessoal, a reincidência é uma circunstância agravante lá do artigo 70, já no primeiro inciso, tá? O 70, inciso 1, e diz que essas circunstâncias elas sempre agravam a pena. Então não é uma faculdade do juiz, tá? Tá errado.
Artigo 70, inciso 1 do CPM, no 70, caput fala isso. E sempre agrava. É excluída a imputabilidade caso a doença ou a deficiência diminua consideravelmente a capacidade. Pessoal, se diminui, ele se transforma no semi-imputável. O semi-imputável, ele não é inimputável. O que é que ele vai ter? Ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3. 48, é por doença, né? 48, parágrafo único do CPM, tá? D. Pode ser atenuada apenas se a doença ou a deficiência mental ela não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento. Aqui de novo, 48, parágrafo único. Eita. Aqui de novo, 48, parágrafo único. Pessoal, quando a gente está dando aula no direito penal, vocês sabem, eu também sou professor de direito penal, a gente tenta sempre separar bem o que é atenuado e o que é diminuir. Tecnicamente, juridicamente, no direito penal, isso é diferente. Atenuar é aquela circunstância agravante da segunda fase da dosimetria. Diminuir era a terceira fase, é diminuir a pena. O 48 caput, ele diz que diminui a pena de 1 a 2/3. A questão traz que pode ser atenuada. E a gente vai ver que o item E está totalmente errado. Os outros 3 itens a gente já viu que está errado. Então o gabarito é D. Mas você que é mais técnico, você ia ficar, mas atenuado é para ser diminuída a pena. Eu concordo. Para ser diminuída. É o que a lei diz. A lei diz, tá? Vou até ler aqui, 48, parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da licitude ou da determinação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1 a 2x. Reduzida. Diminuída. Aí tudo bem. Mas atenuada. Mas no direito penal militar você vai ver que ele confunde muito esses termos. Até tem um artigo 73 que diz que quando a lei não disser o quanto de agravação ou de atenuação, você vai usar aquele parâmetro de 1/5 a 1/3. Estão lembrados? Certo? Beleza? Então, assim, só destacando isso, mas, ó, antes de marcar o item D, vamos ver o item E, para você não ter dúvida. Ele diz aqui, ó, são puníveis o ajuste, a determinação, a instigação, ainda que haja disposição em contrário e que o crime não chegue a ser tentado. A gente já viu que se o crime não chega a ser tentado, não é punível. Então, vocês já viram, e com certeza o E está errado, com certeza o C está errado, o B está errado e o A está errado. Então você não vai inchar com essa questãozinha aqui, não. O certo era, pode ser reduzido, pode ser diminuído, mas vamos considerar o atenuado aqui também. Tá bom? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que saber resolver questão, velho. Essas aulas, essas operações de resolução de questões, além de trazer a teoria para você, a gente quer trazer essa malandragem de resolução de questões. Você tentar entender o que é que o examinador quer, você conseguir interpretar bem a leitura dos itens. E tem hora que não adianta brigar, não, inchar, não. Vou aqui mesmo, tá batendo. Às vezes, tem hora que a gente responde a questão que tem 2 itens ali e um tá mais certo que o outro, não tem isso. Ou um tá menos errado, acontece. Então você tem que ter essa sabedoria também, tá? Show, professor, vamos embora. Questão 4. Leiam aí enquanto eu dou só uma molhada na garganta aqui, tomar uma águazinha rapidinho. Questão 4. Questão cobrada lá na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, agora, ano passado, que é que a gente analise os itens segundo o Código Penal. Sobre erro. O erro deriva de culpa. A este título responde o agente se o fato é punido como crime culposo, com certeza. Esse erro aqui ele está se referindo ao erro de fato, tá? Artigo 36. O que é que diz lá? Se excusável, isenta de pena. Mas se inexcusável, é isso aqui. O agente responde a título de culpa se tiver previsão legal. Show de bola, tá correto. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este quem? O terceiro que está provocando o erro. O terceiro, a título de dolo ou culpa, conforme... Pronto, show de bola.
Exatamente. Aquele que provocou o erro. Entendeu? O terceiro que provoca o erro. Eu gosto de dar um exemplo aqui. Vamos lá. Imagine que nós estamos numa instrução de tiro, estamos no stand, eu estou puxando a linha de tiro. Estão aqui no comando da instrução de tiro e você está aqui já pronto para atirar, já está com o carregador cheio no porta-carregador, arma no coldre, esperando o apito Silvio Longo para iniciar a execução dos disparos. E depois que eu disser que a pista está quente. Peguei, olhei lá que tinha um cara que estava lá atrás dos alvos e era um cara que eu tinha raiva. Mas sabe uma coisa? É agora. Atenção, pista quente, tiradores prontos. Eu dei um comando, os alunos vão o quê? Atirar. Vai fazer o quê? Vai matar esse cara lá, que o alvo é de papelão, filho. Vai atravessar o papelão e vai pegar no cara. Eu provoquei esse erro? Não, provoquei. Eu fui o terceiro provocador. Você sabia que estava atirando em alguém? Você estava atirando no alvo de papelão. Você está em erro de fato. Você não conhecia essa elementar que estava atirando em alguém. Você tá em... E esse erro foi provocado por terceiro. E foi provocado dolosamente. Eu vou responder por homicídio doloso. E você, esse erro é excusável. Você será isento de pena, tá safo. Entendeu aí? Segunda situação, estamos de novo na linha de tiro. Eu estou no comando da instrução. Olhei aqui rapidinho, vi que o pessoal já limpou a pista. Não conferi quem estava aqui atrás, se estavam todos os alunos que estavam atirando, se todos já tinham saído. E eu dou o comando de pista quente e mando os alunos atirar. Os alunos atiram. Quando a gente vê um cabo cair lá atrás. Eita, caralho, tinha um cara lá ainda, o aluno voador, o 30, tá lá atrás ainda. Tive dolo? Tive não, mas fui imprudente, era pra ter tiro mais calmo. Ó, quem tava na pista agora? Todo mundo saiu? Cadê? Número aí. Atenção, efetivo, enumerar. 01, 02. É assim, vocês vão ver lá na ESA. Foi um erro provocado por terceiro? De novo foi, só que dessa vez culposo. Eu vou responder a ti de culpa? Vou. Se o crime for punível, o homicídio é punível, culposo, vou responder por homicídio culposo. O aluno que atirou, mesmo jeito, ele está em erro de fato excusável, ele vai ser isento de pena. O aluno não tem que... O instrutor dá o comando, ele ainda vê lá, não, a responsabilidade é minha como instrutor, entendeu aí? Então tá correto aqui o item 2, tenho certeza que você não errar mais nunca depois desse exemplo, e vamos analisar o item 3. Quando o agente, por erro na percepção ou no uso dos meios de execução, ou por outro acidente, aí aqui é o erro sobre a pessoa, e aqui é o erro sobre a execução, conhecido como aberratio ictus. Já está ligado qual é a consequência jurídica, né? Se ele atinge uma pessoa em vez de outra, ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e a qualidade da vítima, mas as da outra pessoa. Da outra pessoa quem? A vítima pretendida. Chamada também de vítima virtual. Certo? Para configuração, qualificação, exclusão, agravação. Corretíssimo, tá, pessoal? Corretíssimo aqui. Inclusive... você só olha aí o artigo 37 do CPM, tá? Inclusive, pessoal, por exemplo, só deixa eu ver aqui se eu tenho tempo, dá o tempo aqui, vou olhar aqui, deixa eu analisar rapidinho aqui. Uma vez saiu uma matéria no jornal dizendo assim, que o policial tinha sido absolvido por legítima defesa e tinha matado uma criança. Aí a pessoa me perguntou, capitão, como é que a criança tentou matar o policial? Que história é essa? A pessoa... Que invenção foi essa que sugeri que tinham inventado uma história, sabe? Não, cara, aqui tu não estuda direito penal. O policial estava reagindo em legítima defesa contra os bandidos que estavam atirando contra a composição. Os policiais estavam sofrendo uma injusta agressão. Eles, usando moderadamente dos meios necessários, perigo atual, eles estavam repelindo essa injusta agressão. E eles atiraram no indivíduo que estava atirando contra eles. Ou seja, está em legítima defesa, tá? Não, o policial tá. Só que a munição ricocheteou no chão e pegou na criança que estava na calçada. Matou a criança. Aí eu pergunto, o policial ele responde como se tivesse matado a criança ou como se tivesse matado o bandido que estava atirando nele? Percebeu aí? A criança morreu, a criança inocente. O policial, inclusive,
Ele, graças a Deus, tinha uma boa condição financeira, ele ficou muito mal, ele era um pai de família, ficou muito mal com isso, né? Porque, lógico, o cara não quer ser preso e tudo, porque ele não tinha um dó de matar a criança jamais, ele estava protegendo a vida e tentando enfrentar o crime, mas ele pegou e ajudou a família financeiramente, até hoje ele ajuda na família carente e tal. E esse policial, ele é um caba decente, eu conheço, ele fez isso. E ele foi absolvido por legítima defesa, entendeu? E a notícia, a manchete não soube noticiar e a pessoa leiga ficou imaginando merda. Mas você entendeu aí? Que ele responde pela vítima pretendida para, preste atenção, para qualificação, configuração e vou até botar de marca-texto aqui para você ficar ligado. E para, cadê, caralho? E para exclusão do crime. Qual é a exclusão que eu mencionei aqui? Qual foi? Digita aí. Legítima defesa, filho. Entendeu? Para tudo. Para a configuração, qualificação, a motivação do crime, atenuação, para tudo, entendeu? Vai ser considerado a vítima pretendida ou vítima virtual. Se, por erro ou por outro acidente na execução, o atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente responde este por culpa. Se o prazo correto aqui também, pessoal, isso aqui, o erro quanto ao bem jurídico, né? É lá do 37, parágrafo 1º. É aquele exemplo do policial, o militar, ele quer causar um dano na viatura do outro colega militar, porque está com raiva no carro do cara. Ele joga uma pedra para bater no carro, ele quer cometer um crime de quê? De dano. Mas o cara sai do carro na mesma hora e a pedra bate na cabeça, ele acaba gerando uma lesão corporal. Ele queria cometer um crime contra o patrimônio, cometer um crime contra a pessoa. Resultado diverso do pretendido, bens jurídicos diversos. Ele vai responder pela lesão a título de culpa. E, obviamente, se tiver previsão legal, obviamente que a lesão tem previsão, então ele responderia pela lesão corporal culposa. Então, todos os itens estão corretos. Então, vamos marcar aqui o item D. Vamos embora, questão 5. Cobrado lá na seleção da Marinha, agora em 2024. Em relação às medidas de segurança, pessoal, essa questão é bem legal para a gente trabalhar aqui alguns tópicos, porque é o seguinte, rapidinho aqui de novo. Acelerado, porque a Operação Sertão tem que estar acelerado. Daqui a pouco o Rosselli entra aí. Medida de segurança, pessoal. Às vezes, eu sei como é que é o concurseiro, eu fui concurseiro também. Às vezes a gente quer estudar só o que a gente gosta. Essa parte da teoria do crime é legal, os crimes em espécie é legal. Aí quando você entra em medida de segurança, que não é uma coisa assim que a gente visualiza muito, quando eu falei aqui da teoria do erro e tal, dou os exemplos legais, é show. Medida de segurança não é uma coisa que a gente visualiza e você acha chata, aí você não quer estudar, aí você ignora, aí vai que é uma questão na sua prova. Então, não ignore, pessoal, sejam inteligentes. Estudem todas as disciplinas do edital e estudem todos os tópicos de todas as disciplinas. Aqueles que você gosta e aqueles que você não gosta. Eu sei como é que é. Eita, mas essa matéria é chata. Estuda, cara. Aí trinca os dentes. Certo? Medida de segurança. Olha a questão boa. Deixa eu dar uma revisada boa aqui, ó. As medidas de segurança não detentivas. Lembrando que as medidas de segurança são, vou fazer para cá rapidinho, elas são pessoais. E as pessoais têm as detentivas e as não detentivas. E tem as medidas de segurança patrimoniais. A não detentiva compreende na internação, olha só, internar em estabelecimento de custódia para tratamento ou inserção. Lógico que a internação ela vai ser o quê? Fala, meu Deus. Ela vai ser uma medida pessoal detentiva. Certo? Então já está errado aqui. O item A. Inclusive é a única detentiva. B. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Pessoal, está certo, tá? É o que está na lei. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação da periculosidade. Está certo também. Observado o prazo mínimo que será de 6 meses. Não. Aí não. Está errado, tá? O prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Então, deixou o item errado aqui. C. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, certo? Devendo ser restabelecida a situação anterior, ou seja, esse cara ele foi desinternado ou ele foi liberado, ele volta a ser internado se durante o decurso de 2 anos, não. Durante o decurso de 1 ano, ele praticar algum ato
indicativo de persistência de sua periculosidade. Ele começou a dar um de doido de novo, pronto. Achava que ele estava tratado, soltou ele e em menos de um ano ele já estava dando um de doido. Opa, vamos botar o garoto para a situação lá da internação. Mas é 1 ano, não 2. A perícia médica realizar-se ao término do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida semestralmente? Não, é de ano em ano, a cada ano, tá? Ou a qualquer tempo a determinado juiz. Correto, mas não é semestral, é 1 ano. E o E diz que a medida de segurança patrimonial compreende a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade, certo? E o confisco, correto. Nosso gabarito aqui, o item E, de acordo com 110, parágrafo 2º do CPM, tá? Show, professor. Questão 6. Vamos trabalhar aqui crimes agora. Crimes contra a pessoa. Item A. Aliás, vamos ler o enunciado, né, professor? Com relação ao crime de lesão corporal, previsto no CPM em tempo de paz, é correto afirmar. O item A. A ação penal depende de requerimento da vítima, pessoal? Não existe ação penal condicionada à representação do ofendido. Não existe. Até para falar logo de ação penal que está no seu edital. Ação penal, 90% ou mais, é ação penal pública incondicionada. Ela pode ser condicionada à representação do ofendido? Nunca. Ela pode ser requisitada? Pode. Pelo ministro da Justiça, quando for um civil que cometeu um crime contra a segurança externa do país. Aqueles lá do artigo 136 ao 141. E se esses crimes do 136 ao 41, que são os crimes contra a segurança externa do país, quando for para o militar, vai ser requisitada pelo chefe do comando daquela força que o militar pertence. Se pertence ao Exército, o comandante do Exército requisita. Marinha, comandante da Marinha, por aí vai. E existe a possibilidade agora, com a 14.688 de 2023, da ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela quando o Ministério Público não oferta no prazo, aí ocorre a possibilidade de ação privada, mas você sabe que o Ministério Público retoma logo a titularidade da ação. Requerimento do ofendido, não. Representação do ofendido, não. Então tá errado o item A. Nem nos crimes contra a honra, tá? Em nenhuma hipótese, sempre será ação penal pública incondicionada, porque você lembra que todos os crimes aqui previstos, eles violam, além do bem jurídico ali de imediato, eles violam a hierarquia e a disciplina, certo? B. Existem, entre outras figuras, a lesão da levíssima, leve e grave. Verdade. No direito penal militar, nós temos, inclusive, a lesão levíssima, e cabe ressaltar que o juiz pode, nesse caso, considerar mera infração disciplinar. Ligado nisso, tá? Correto? Matar membros de um grupo com o fim de destruição configura o crime de lesão corporal? Não, isso aqui é o genocídio, pessoal. Xingar alguém ofendendo a dignidade configura o crime? Não, xingar alguém é a injúria, né? É a honra subjetiva. Lesão corporal mesmo de rixa? Não, é muito parecido, mas a rixa é aquela confusão generalizada, né? Quando 3 ou mais ali se metem numa confusão ali, ninguém sabe quem está batendo, quem está apanhando. Mas não é lesão corporal. O nome do crime é o quê? É rixa. Então, questão 6, gabarito B. Questão 7. Em 2024, a FGV cobrou para a PMRJ, lá para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Capitão da PM Caio, exercendo o controle. Questão muito boa, tá, pessoal? Questão muito bacana aqui, ó. Presta atenção. Eu quero que vocês botem no chat aí logo o gabarito para ver se vocês estão bem. Olha só. Exercendo o controle de viaturas de determinado batalhão da Polícia Militar, constatou que a viatura devolvida ao final do serviço do subtenente Tício e do cabo Técio ostentava quilometragem muito superior ao esperado. Questionados por capitão Caio sobre as causas do uso excessivo, o Tício, subtenente, e o cabo Técio admitiram que se afastaram da escala de serviço pré-determinada para visitar amigo comum que estava gravemente enfermo, acamado em município vizinho a cerca de 150 km. Então pegou 150 km para ir e mais 150 km para voltar. Foi 300 km. E ele estava de serviço aqui, ó. Estava de serviço aqui na VTR. E ele sai, 150 questão para visitar o colega. E aí, negado? A partir da hipótese, é correto afirmar que teve um crime de furto de uso?
majorado por ser veículo motorizado, né, que você aumenta de metade a pena, acumulado com abandono de posto, ou é um peculato de uso relativo ao veículo motor, acumulado com abandono, ambos consumados, ou é um peculato relativo ao combustível consumido em excesso, acumulado com abandono de posto, ambos consumados, é um peculato relativo ao veículo automotor e ao abandono de posto, ambos consumados, ou é um furto do combustível consumado em excesso, consumido, na verdade, na modalidade tentada, acumulado com abandono de posto consumado. E aí, respondam aí no chat enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Questão muito boa, muito inteligente, tá, pessoal? Meus amigos, primeira coisa. Vamos julgar logo o item A. Furto de uso seria o caso? Furto de uso, pessoal. A viatura está ali, a chave está ali com o permanente. E eu vou pegar a chave sem autorização, entro no carro e saio. Os policiais eles já estavam na viatura, eles estavam patrulhando na sua área de serviço, estavam patrulhando. Então eles não estavam com a viatura sem autorização. Estava lá, cautelado lá no batalhão, que é a VTR 1056, está cautelado aqui com o subtenente Tício e o que o motorista é o cabo Técio. Por ser mais moderno, com certeza é o motorista. Não está dizendo aqui não, mas é. O sub vai dirigir para o cabo? Não vai. Certo? Então, furto de uso não é. Então, vamos eliminando aqui o item A. Vamos eliminando logo o item A aqui. Peculato de uso nem existe, tá? Não existe peculato de uso. Já vou-se embora. Peculato relativo... Aí o C. Peculato relativo ao combustível. Pronto, pessoal. O entendimento é esse. Esse combustível desses 300 km que foram rodados ali, não está dando prejuízo aí para a administração pública? Tá. Então é considerado um peculato. Você ter, é como se você tivesse aqui desviado, né, esse combustível, você está entendendo? Você não era para ter consumido aquele combustível. Então você está ferindo aí a administração pública. O entendimento é que há um peculato com relação a esse consumo exagerado desses 300 km que você fez rodar. Esse é o entendimento. Aqui há um peculato relativo ao consumo, ao combustível, veículo consumido em excesso. Concordo. Está correto aqui. E, meu irmão, eles estavam de serviço aqui e saíram 150 km. Está configurado o abandono de posto. Correto. Está aqui o gabarito. C de caveira. Peculato relativo ao veículo não é em relação ao veículo, pessoal. É em relação ao combustível. O veículo foi devolvido lá. Foi quando o capitão foi lá. Ixi, meu irmão. Secaram o tanque aqui. Não tem mais que pode. Esses caras rodaram. Como é que esses caras rodaram 300 km? Mais do que eles patrulharam, tá errado. A média de consumo durante o serviço é tanto, tá errado isso aqui. Mas a viatura tá lá. O que foi subtraído, o que foi utilizado, consumido, foi o combustível. E não a viatura, certo? Então tá errado aqui. Não é referente ao veículo. E o furto simples do combustível, não. Eles furtaram, eles chegaram lá em algum lugar e tiraram o combustível do tanque, botaram lá no galão para levar. Não foi isso. Eles consumiram. Então, peculato com relação ao consumo e não o furto, tá? Então, questão inteligentíssima. Gostei demais dessa questão e o gabarito é C. E para finalizar a minha participação nessa operação Sertão, o professor Rosselli já está aquecendo aí para entrar em campo. Vamos finalizar com uma questãozinha aqui, 2023, questão muito boa, de crimes contra a administração pública que está no seu edital. E detalhe, dentro desse título, nós temos o capítulo, e diferentemente do Código Penal, que lá constitui um título, que é o capítulo da falsidade. Que em tese é aqueles crimes contra a fé pública, né? Contra a fé pública, mas que aqui no direito penal militar está dentro do título dos crimes contra a administração pública, tá? Então vamos aqui trabalhar essa questãozinha. Entra de novo aquela situação que eu estava falando para vocês.
São tópicos mais chatos, né? Aqueles crimes que você gosta de estudar, do homicídio, do roubo, do furto, do estupro, né? Mas tá no seu edital, então estuda, né, mesmo? Vamos lá, vamos trabalhar aqui eles. O item 1 diz o seguinte: aquele que omitir em documento público, ou particular declaração que dele devia constar, com o fim de prejudicar direito, desde que o fato atente contra a administração, pratica o crime de falsidade de documento, pessoal, não, tá, pessoal? Aqui está configurado o 312, que é o falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Se você abrir agora o 312, vai dizer que omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar é uma das possibilidades, porque também tem outra possibilidade. Se você nele inserir ou inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. E tem sempre esse detalhe, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. É o crime de falsidade ideológica e não de falsidade de documento. A pena da falsidade de documento é agravada se o agente é oficial ou se exerce função na repartição pública. Pessoal, a falsificação de documento é o 311. E no parágrafo 1º ele diz exatamente isso aqui. Ele diz exatamente isso, que se for oficial ou se ele exerce função na repartição, ora, se o cara tem a obrigação justamente de cuidar, ele está falsificando, vai ter a pena agravada. Lembrar que quando a lei não diz o quanto, de acordo com o artigo 73, ele vai aumentar de 1/5 a 1/3, tá? O item 3, aquele que fizer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, incorrerá na mesma pena daquele que o falsificar. Pessoal, é o seguinte, o item 3 aqui, ele vai falar do crime que é o uso de documento... Cadê? Uso de documento falso. Ele vai dizer que fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, fazer uso é o 315 do CPM. Fazer uso de quaisquer dos documentos falsificados ou alterados por outros a que se refere, qual é a pena? Ele vai dizer, ó, a combinada, a falsificação ou alteração. No 315, a pena vai ser justamente a pena da falsificação ou da alteração, que é lá do 311. Então tá correto aqui, tá? Tá correto esse item 3. Gabarito da questão 8, que ele quer o quê? De acordo com os itens estão... pronto, é o 1 e o 3 corretos. Gabarito A de aprovados. E assim, essa galera do chat seja, se Deus quiser, tá? Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos, tá? Muito obrigado. Desejo a vocês aí uma boa continuidade dessa Operação Sertão. Se você não segue o professor, está errado, segue lá, ó, @prof. Thiago Aquino. Já aproveita para postar aquela foto, marcando a tribo, marcando o professor, dizer que está na Operação Sertão, faz o print, marca o professor que eu vou lá e compartilho, tá? Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Vou encerrar minha participação aqui, convocando vocês de novo para estar junto da gente daqui a 70 dias na mega revisão de véspera da tribo. Estaremos lá com você, Direito Penal Militar. Vai ser uma honra e um prazer muito grande encontrar vocês. Então, aproveita no segundo lote, daqui a pouco vai para o terceiro, vai ficar mais caro, é melhor tu comprar logo. Cadeira de cinema, estrutura top, mais de 2.000 flashcards. Meu irmão, vai ser bacana demais, vai ser um dia incrível. Não vão se arrepender, eu garanto a vocês, tá? Pessoal, um bom resto de Operação Sertão. O professor Ricardo Ocelli vai entrar aqui arrebentando com o processo penal. Tamo junto. E já bota no chat aí, Sertão, partiu. Valeu, moçada, valeu. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas, ó, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno.
Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Fala, tribo, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, aqui da Tribo Concursos. Por aqui você já sabe, professor Rosselli, seu professor aqui de Direito, de Legislação, de Processo Penal mais especificamente, aqui na Tribo Concursos. Seguinte, você já sabe que o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está na praça. Daqui a uns dias nós teremos aí a prova e teremos também a sua tão sonhada aprovação. Então, claro, a gente vem aqui ter essas aulas, a gente vem ter essa conversa para fazer as nossas operações. Então, olha só, Operação Sertão, Polícia Militar do Estado do Ceará, de Direito Processual Penal, aqui comigo, professor Ricardo Rosselli. Esse é o meu Instagram, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer necessidade que você tiver, estou 100% à disposição, tá bom? E lembrando que nós temos o nosso Intensivão Premium, com foco total no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aí lá vai ter material atualizado, vai ter VADMECUM, tem foco total na banca da Universidade Estadual do Ceará. Professor, quanto? Tudo isso por R$ 497. Você utiliza o cupom PMCE e tem o nosso intensivão. Não perca tempo, venha para essa preparação, conquiste a sua vaga nesse concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Beleza? Então, vamos para a nossa aula. Olha aqui, a aulinha de hoje, disposições constitucionais aplicáveis ao processo. Esse conteúdo de disposições constitucionais aplicáveis ao processo, ele é muito interessante porque, obviamente, não está dentro do CPP, são disposições constitucionais, não é Código de Processo Penal. E aí, quando a gente vai para a Constituição Federal, quando a gente estuda lá no direito constitucional, a gente vê que a nossa Constituição Federal, ela é analítica, então ela compreende todos os ramos do direito. A Constituição Federal, ela é o topo do ordenamento jurídico e a partir dela nós temos as ramificações do direito. Então, por exemplo, direito administrativo encontra guarita na Constituição Federal, em especial ali artigo 37 e tudo. Direito ambiental está na Constituição Federal. Direito tributário está na Constituição Federal. O direito processual em si, falando aqui de processo penal, processo civil, processo administrativo, não poderia ser diferente, concorda? Então, quando eu falo de disposições constitucionais aplicáveis ao processo, eu estou tratando daqueles artigos, daqueles princípios que são aplicáveis ao processo penal. Professor, onde que eu acho as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal? Essencialmente no artigo 5º, tá bom? Da Constituição Federal. Claro, você tem ali, por exemplo, algumas disposições relacionadas ao Poder Judiciário, que vai ali afetar também o direito processual penal, mas a essência, quando o seu examinador pede disposições constitucionais ao processo, ele está falando do artigo 5º, ele está falando dos princípios do direito processual penal, contraditório, ampla defesa, não culpabilidade, juiz natural, é disso que ele quer tratar com você, tá bom? Então vamos para as nossas questões, mais uma vez aqui, disposições constitucionais aplicáveis ao processo. Aqui está o meu Instagram, @Ricardo Rosselli. Vamos lá. Olha aí, questão de número 1 já diz o seguinte: acerca dos princípios fundamentais
do direito processual penal, analise as afirmativas a seguir. O princípio da presunção da inocência estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Perfeito, confere? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, aquele réu, aquele acusado, ele é presumidamente inocente. Ele não pode ser considerado como culpado, ele é considerado como inocente até que a sentença penal condenatória tenha o seu trânsito em julgado. Então, o primeiro item está perfeito. 2. Amplitude e plenitude de defesa não são expressões equivalentes, pois a segunda é mais abrangente do que a primeira. Perfeito também. Vamos entender isso aqui. Quando é que a gente tem a ampla defesa e a plenitude de defesa? Ampla defesa em todo o processo. Processo civil, processo penal. Claro, a gente vai puxar aqui para o processo penal porque a nossa aula é de processo penal. Então, o processo penal tem lá ampla defesa. O que é ampla defesa? É a possibilidade que o réu, o acusado tem de poder se defender. A ampla defesa compreende tanto a defesa técnica, que é a defesa feita pelo advogado, como também a autodefesa, que é a possibilidade do próprio réu se defender. Ele alega lá os seus argumentos, ele junta provas, ele é interrogado, enfim. O fato é, a ampla defesa, ela está situada no âmbito jurídico. Você pode argumentar tudo que o direito permite, âmbito jurídico. Já a plenitude de defesa, ela vai além. Na plenitude de defesa ela é típica do tribunal do júri. Quando você escutar plenitude de defesa, associe imediatamente com o tribunal do júri. A plenitude de defesa, ela admite argumentos metajurídicos, ou seja, a gente pode ultrapassar a barreira do direito. Por exemplo, tenho certeza que você já viu num filme, alguma coisa assim, o advogado lá no tribunal do júri fazendo um teatro, fazendo uma encenação, apelando para argumentos psicológicos. Perceba, às vezes o advogado lá do júri, ele nem entra no direito, porque ele sabe que o cliente dele é culpado, matou mesmo, cometeu um homicídio. Então ele vai no psicológico do jurado, ele vai ali na encenação, ele vai no teatro, ele utiliza argumentos metajurídicos, ou seja, além do direito, para poder defender o seu cliente, tá bom? Então isso é plenitude de defesa, cuidado para você não confundir isso aí. Então nossa alternativa está correta. 3. Em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a defesa técnica, que é aquela feita por advogado, é imprescindível, inclusive durante a investigação criminal. Aqui não. A defesa técnica, ela não é imprescindível durante o inquérito. Durante o inquérito, nem tem advogado, via de regra, porque inquérito não é processo, não tem contraditório e ampla defesa em inquérito. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, nossa primeira questão aqui ficou com itens 1 e 2, gabarito letra D. Questão 2. Sobre o princípio da presunção da inocência, analise as afirmativas abaixo. O princípio da presunção da inocência impede a prisão preventiva, mesmo que presente os requisitos para sua decretação? Não. Por quê? Porque a prisão preventiva ela não significa condenação. Prisão preventiva não é pena. Prisão preventiva é uma prisão cautelar que visa assegurar o resultado útil do processo. Eu não estou dizendo que o cara é culpado quando eu prendo ele preventivamente. Beleza? Então, muito embora a prisão preventiva ela seja excepcional, não significa dizer que ela está excluindo a presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência permite a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, mesmo sem trânsito em julgado. Vamos lá, isso aqui foi um problemão que nós tivemos aí basicamente na última década, certo? Que foi mudança de entendimento do STF. O STF ele adotava o posicionamento expresso na Constituição, ou seja, todo mundo é presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ponto final. Em um determinado momento, o STF mudou de pensamento. Ele passou a admitir a execução provisória da pena a partir da condenação em segunda instância, ou seja, quando o desembargador condena o réu. Porque a partir dali ele dizia assim, não havia mais argumentos relacionados ao fato, à materialidade. Então, ele passou a admitir isso.
Inclusive, no meio dessa história, teve presidente preso, foi uma maior confusão, eu acho que você sabe do que eu estou falando. E aí, depois, o STF mudou de entendimento, voltou ao entendimento original. Ou seja, resumo da história. Professor, o que é que eu preciso saber? Não existe mais história de execução provisória de pena após condenação em segunda instância. Isso aí está superado, não existe mais. Beleza? O réu é presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não esquece disso. Então, o item 2 está falso também. Só sobrou o 3. Vamos ver. Segundo o STF, a presunção de inocência impõe que a decretação de prisão cautelar se baseie em elementos concretos, com certeza, em especial quando a gente fala de prisão preventiva, os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, letra C é o nosso gabarito. Questão 3. Acerca da vedação da prova ilícita, analise as afirmativas a seguir. Além de ser aceita no direito processual penal brasileiro, pela doutrina e pela jurisprudência, a utilização da teoria dos frutos da árvore envenenada está prevista legalmente no ordenamento jurídico perfeito, correto. Nós temos previsão acerca da prova ilícita na Constituição Federal. E quando a gente vai lá para o CPP, no artigo 157, olha só, artigo 157 do CPP, nós temos a previsão das provas derivadas das ilícitas, que também são ilícitas. É a historinha da teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, primeira alternativa está perfeita. 2. O STF entende que é proibido violar o sigilo das comunicações feitas nas unidades prisionais, salvo se existirem suspeitas concretas de envolvimento em atividades criminosas. Perfeito. Isso aqui está correto. Via de regra, nós temos o sigilo da comunicação. Lembra lá do artigo 5º? É vedada a violação de dados, informações telemáticas, telefônicas e tal. Então, como regra, eu não posso abrir correspondência, eu não posso violar uma comunicação feita dentro de um presídio, a não ser que haja indícios, haja ali uma situação de que está sendo cometido o crime. Tranquilo? Então, nessa hipótese, é admitida essa violação. E o 3, as provas derivadas das ilícitas poderão ser utilizadas no processo se puderem ser obtidas de forma independente ou se forem produzidas por boa-fé. Esse finalzinho aqui não existe. De fato, se for por forma independente, até sim. Agora aqui não. Então, questão 3, itens 1 e 2, letra C. Questão 4. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório é inconstitucional e fere os seguintes princípios do processo penal. Uma questão perfeita, uma questão dessa ela é muito a cara da tua prova. Por quê? Quando eu peço disposições constitucionais ao processo, disposições constitucionais aplicáveis ao processo, eu te disse, né, no começo da aula, a gente está falando de artigo 5º, mas a gente também está falando de CPP. E aí, o CPP tem lá a previsão da condução coercitiva do réu ou do investigado para interrogatório. Quando eu estou conduzindo alguém de forma coercitiva para que eu escute aquela pessoa, eu estou ali ferindo princípios relacionados ao quê? Ao indúbio pro réu ou ao juiz natural? Não. A iniciativa das partes e impulso oficial? Não. Isso aqui são até princípios que existem dentro do processo, mas não respondem à pergunta. Identidade do juiz e devido processo legal? Não. Contraditório e ampla defesa? Não. Nós estamos ferindo os princípios da não culpabilidade e o direito à não autoincriminação. Então, quando eu conduzo aquela pessoa de forma coercitiva, eu basicamente estou obrigando ela a produzir provas contra si mesma. É o famoso nemo tenetur sede tegere, ou o princípio da vedação à autoincriminação. Beleza? Claro, além também de ferir, obviamente, o princípio da presunção de inocência, que a gente acabou de falar sobre ele. Então, questão 4, letra E. Questão 5. Antônio está sendo acusado da prática de crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Durante a fase processual, não lhe foi dada a oportunidade
de conhecer e se manifestar sobre um laudo pericial de local de crime confeccionado em momento pré-processual, ou seja, durante o inquérito policial, e que embasou a denúncia. Considerando o fato narrado, assinale a alternativa incorreta. Errado. É direito de Antônio. Devido processo legal? Perfeito, né? Isso aqui basicamente nem se relaciona com a questão. Eu dizer que alguém tem direito ao devido processo legal, sim. É um direito, é um princípio do processo penal previsto onde? Na Constituição, no artigo 5º, princípio do devido processo legal. Professor, o que é o devido processo legal? O devido processo legal, a doutrina chama esse princípio de, na verdade, um superprincípio. Por quê? Porque um processo que é devido, que é legal, que respeita a lei e que é devido, é um processo que respeita todos os princípios. Então, por exemplo, um devido processo legal é um processo que respeita o contraditório, a ampla defesa, os prazos, o juiz natural, a não autoincriminação, tudo, todo o conjunto, a razoável duração. Isso é um devido processo legal. É direito constitucional de Antônio que em sede processual lhe seja garantido o contraditório, ainda que diferido. Sim, ele tem que ter esse contraditório. Constitui direito fundamental de Antônio, no âmbito do processo, observância do contraditório e da ampla defesa? Sim. Considerando que o contraditório, ou melhor, considerando que o inquérito não é processo, Antônio não tem direito de se manifestar sobre o laudo? Claro que ele tem. O laudo foi produzido durante o inquérito policial, mas está sendo utilizado no processo. Então, conforme o princípio da ampla defesa e especialmente do contraditório, que é a possibilidade de contraditar as provas, o Antônio, aqui da nossa questão, ele pode contraditar aquele laudo. Ele pode dizer que o laudo está errado, juntar lá um assistente técnico para refazer e tudo. Ele tem esse direito, durante o processo especialmente. Então, questão 5, letra D. Questão 6. Clóvis Riquelme é advogado de JR ou de Júnior, acusado de ter cometido vários crimes. Ao examinar a situação de seu cliente, verifica que a acusação teve por base provas produzidas em outro processo, cujos acusados seriam diversos dos que figuraram como corréus de Clóvis. Analisando o processo originário, verifica que houve decisão considerando provas ilícitas as produzidas e que foram a base da acusação contra o Clóvis. Nos termos do Código de Processo Penal, a inadmissibilidade das provas ilícitas decorre da teoria dos... Olha aí, questãozinha grande, né? Enunciado grande e tal. Basicamente vai perguntar para você se você sabe da teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore envenenada, seus frutos também são. Se a prova é ilícita, nós teremos ali uma nulidade. Vamos ver nossa questão. Resposta. Teoria dos fatos decorrentes de fonte. Não. Teoria dos frutos da árvore venenosa ou da árvore envenenada. Isso aqui nada mais é do que falar de prova ilícita. Poxa, isso aqui cai muito em prova. Quando a gente fala de disposição constitucional aplicável ao processo penal, vai bater em cima de prova ilícita, tá bom? Atos decorrentes de prova emprestada, meios legitimados? Não. Questão 6, então, letra B. Questão 7. O detento André foi processado e julgado criminalmente sob a alegação de ter causado dano ao patrimônio público. Durante o curso do processo, o promotor de justiça juntou aos autos prova documental da qual o juízo criminal não deu ciência à defesa antes de prolação da sentença. Nesse caso, o princípio violado foi, olha aí a situação concreta. O Ministério Público, que é o órgão acusatório, juntou uma prova, juntou aqui um documento, e aí o juiz pegou aquele documento, fez a sentença e condenou o réu sem dar a oportunidade de manifestação para o réu. Qual foi o princípio violado?
Acabamos de falar sobre ele. Contraditório. Contraditório é o princípio inserido dentro do processo que possibilita a parte a contraditar, a combater uma prova. Ou seja, se o Ministério Público juntou uma prova, o juiz tem que abrir um prazo para a defesa para poder contraditar aquela prova, dizer que aquela prova é ilícita, que aquela prova é ilegal, que aquela prova ela é falaciosa, ela não condiz com a realidade. Tem lá o seu prazo para se defender daquilo, contraditar. Se o juiz não respeita isso, processo nulo. Simples assim. Então, qual foi o princípio violado? Juiz natural? Não. Permanecer em silêncio? Não. Presunção de não culpabilidade? Não. Princípio do contraditório. Questão 8. São princípios processuais penais, exceto presunção de inocência. Nós vimos que sim, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é o princípio da presunção de inocência. Nemo tenetur sede tegere, aqui nada mais é do que a expressão em latim, e ela pode vir na sua prova, então não é à toa que eu já até falei, ela pode vir na sua prova, é a expressão em latim que se remete ao princípio da não autoincriminação, ou seja, eu tenho o direito de não produzir provas contra mim mesmo. Tranquilo? Eu não tenho, por exemplo, o réu não tem, por exemplo, a obrigação de falar a verdade. Ele pode se manter em silêncio também. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Indúbio pro réu, perfeito, é um princípio processual. A gente não falou sobre ele ainda, mas vamos falar agora. O princípio do indúbio pro réu significa dizer que, traduzindo, na dúvida, benefício para o réu. Então, por exemplo, chegou lá no final do processo, o juiz, poxa, ele está louco para condenar o réu, mas ele tem uma dúvida. Não ficou muito claro se realmente aquele cara é o culpado. O juiz está balançado. Se o juiz está balançado entre condenar um inocente ou deixar ali de condenar um culpado, o direito brasileiro manda deixar de condenar um possível culpado, para não correr o risco de condenar um inocente. Resumindo a história, na dúvida, réu inocente. Se eu não tenho 100% de certeza que aquele cara é culpado, eu irei inocentar. Na dúvida, benefício para o réu. Agora, princípio da anterioridade, não, isso aqui é princípio lá do direito, princípio do direito penal e não do direito processual penal. Portanto, letra E é o nosso gabarito. 9. Sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao processo, analise os itens a seguir. Costuma-se falar que o princípio da individualização da pena tem caráter relativo, já que não foi contemplado na Constituição Federal. Próximo. Falso, né? Tem sim previsão na Constituição Federal. É um princípio ali do direito penal, mais do que do processo, mas tem previsão constitucional. Na seara processual penal, o princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com outros princípios constitucionais, não podendo ser considerado de maneira isolada e descontextualizada, a pretexto de acelerar a condenação do acusado perfeita. Por isso que essa nomenclatura razoável duração do processo ela é perfeita. O legislador foi nota 10. Por quê? Porque uma duração razoável. O que é uma duração razoável? Isso tem que ser analisado caso a caso, conforme o contexto. Então, por exemplo, um processo com 10 réus e um processo com 1 réu. É óbvio que o processo com 10 ele vai demorar mais do que o processo com 1. Então, ele vai seguir a marcha processual condizente com a sua realidade. O fato é, independentemente do processo ter 10, 50, 1 réu, muitas testemunhas, poucas testemunhas, muitas provas ou poucas provas, conforme a realidade daquele processo, ele não pode nem ser rápido demais a ponto de desrespeitar as garantias do réu, do acusado, e não pode ser lento demais a ponto de não acabar nunca. Ele tem que ser razoável, tem que terminar, tem que ter um prazo razoável. O princípio da não autoincriminação garante o pleno direito ao silêncio do acusado, mas não impede que o mesmo seja investigado pelos fatos sobre os quais não se pronunciou. Perfeito. Ah, amigo, investigação, posso investigar o que for. Não posso acusar do que não existe. Agora, posso investigar tranquilamente. Beleza? Então,
Itens 2 e 3 estão corretos, letra E é o nosso gabarito. Questão 10, para a gente fechar a nossa aulinha, ela diz o seguinte: o princípio do direito processual penal que impede a criação de tribunais de exceção, qual é? Nós até passamos aqui sobre ele, mas eu terminei que não fiz o comentário em cima dele porque eu estava esperando a gente chegar aqui na questão 10. É o princípio do juiz natural. O que é que significa dizer juiz natural? Significa dizer que você só pode ser processado, julgado, sentenciado por um juiz de direito, aquela pessoa que é competente, que é ali dotado de jurisdição. Quem é que tem jurisdição no Brasil? É o juiz. Tá bom? E o princípio do juiz natural significa dizer que o juiz competente é aquele investido, aquele que passou no concurso ou que foi admitido através do 5º Constitucional, é aquele que acessou regularmente um cargo de juiz. Pode ser qualquer um. E, além disso, o juiz natural, ele é anterior aos fatos. Ele, por exemplo, o cara passou num concurso em 2020, ele vai julgar processos a partir de 2021. Ele não tem como julgar um processo de 2010. Ele é anterior aos fatos. E ele também será ali criado para fatos indeterminados. Entrou no concurso, eu não sei qual é o processo que eu vou julgar. É o que vier a partir dali. Já o tribunal de exceção é o contrário. No tribunal de exceção, o juiz ele foi criado após o fato para julgar fatos específicos. Exemplo, Tribunal de Nuremberg. Já ouviu falar desse tribunal? Ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial para julgar os fatos da Segunda Guerra. Perceba, é um tribunal após o fato para julgar casos específicos. É um tribunal de exceção. O Brasil admite? Não. Então, nosso gabarito aqui é o princípio do juiz natural, letra D. Com isso, nós fechamos aqui a nossa aula. Esse é o nosso gabarito final e eu fico por aqui. Forte abraço, tamo junto, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Salve, salve galera! Vem chegando meu povo. Como é que tá tudo por aí? Tudo tranquilo 100%? Que coisa boa, pessoal. Pois é, estamos aqui hoje na Operação Sertão, PM Ceará, focado aqui para você, pessoal. E olha só, já quero começar colocando aqui que o pessoal da tribo tá querendo a sua aprovação. E realmente, agora é tudo ou nada. Já começamos aquecido aqui com você. Pessoal, olha só que legal que você já tem aqui à sua disposição. Veja lá, olha aqui, ó, já está disponível aqui, ó. Olha aí a promoção zona bacana, bacana, bacana. Dá uma olhadinha no geral o que nós já temos aí. Dentro dessa mega promoção que você já tem aqui, chama no chat, se tem alguém aqui já disponível aqui para conversar com você. Nós vamos estar com aulas específicas, nós vamos ter aulas ao vivo, gravadas, questões comentadas, Vademecum digital, tem muita coisa legal dentro desse nosso produto aqui. Então, Intensivão da PM, Ceará Premium, tá certo? Precinho tá aqui disponível para você. Se você estiver vendo pelo seu celular, entre em contato no chat. Se estiver vendo pelo seu computador aí, ou televisão, né? Coloca o seu QR Code que vai te remeter direto para essas informações que a gente precisa. Beleza pura, professor? Beleza pura, professor? Então é isso aí, galerinha. Firme e forte.
Vamos focar. E eu separei para vocês aqui nessa nossa Operação Sentinela, nossa Operação Sertão, aliás, Sentinela, tô lembrando aqui agora de X-Men, Sentinela aqui. Quem gosta do desenho vai lembrar do que eu falei. Dessa nossa Operação Sertão aqui, PM Ceará, vou começar fazendo as questões eu peguei história, tá? Você viu que eu coloquei aqui para vocês história, vamos meter bronca aqui nas questões de história, separadas aqui com carinho para vocês, tá? Dentro dessa nossa pegada. Então segura aí nossas questões, que elas estão disponíveis para vocês. E eu coloquei antes disso um pequeno resumozinho também, para a gente estar discutindo aqui com vocês. Só para ter uma ideia geral. Então eu coloquei disputas entre nativos e portugueses durante a colonização, economia pecuária e concessão de sesmarias no período colonial, participação da Confederação do Equador em 1824, destaquei também a abolição da escravidão, em 1884, antes da Lei Áurea, coronelismo e clientelismo político na Primeira República, atuação do Denox e Sudene, tá certo? Isso já acontece no contexto do Brasil República, governos militares, indústria da seca, governos das mudanças da Nova República. Então são assuntos, gente, que vem caindo muito. E aí eu falei, epa, é isso que a gente vai fazer um recorte bacana pra galera aí, tá bom? Então vamos nessa. Primeira questãozinha já está na minha, já está na sua tela comigo. O movimento da Confederação do Equador 1824, do qual o Ceará participou ativamente, representou o quê, gente? Uma reação ao domínio espanhol das capitanias do norte, um levante popular em defesa da independência de Portugal, uma reação à centralização do poder político, uma revolta promovida pelos escravizados, um movimento ruralista contra a tributação excessiva. Professor, pensei no item C nessa daí. Quem acertou, que pensou e acertou, galera. Exatamente, uma reação à centralização do poder político pelo governo imperial. Então o movimento foi essa a ideia. Porque, na verdade, durante a confederação que acontece na região, o império, gente, sempre muito centralista, né? Ali querendo tudo nas suas mãos o tempo todo. E de repente você tem essa explosão onde a sociedade se rebela. Coloquei um comentário para vocês também bacana. Olha só aqui, ó. Confederação do Equador, então, ela foi uma reação liberal ao autoritarismo de Dom Pedro I após a outorga da Constituição Imperial. O movimento ocorreu nas províncias do Nordeste, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, em repúdio à centralização política do Império, que desmantelava os ideais republicanos e descentralizadores defendidos por setores locais. No Ceará, destacaram-se figuras como Tristão Gonçalves. O movimento também foi sufocado com violência, mas marcou a resistência do Ceará à dominação centralizadora do poder imperial também. Então são momentos ali onde você tem um levante da população. É claro, não foi só do Ceará, mas o todo, mas houve um recorte no Ceará que muito nos interessou aí também. Questão número 2, vamos lá. A abolição da escravidão no Ceará em 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, é atribuída principalmente, gente, muita atenção a isso aqui dentro do fator histórico, que para a história do Ceará isso tem um peso muito grande. Porque repare que foi um processo que aconteceu 4 anos da abolição de 88, assinada a Lei Áurea. Então é importante isso aqui e sempre cai muito em concurso, tá? Quando cobre história. Então é atribuída principalmente a pressão das oligarquias locais, a baixa concentração de escravos e a atuação da imprensa abolicionista, a ação das forças militares, a intensa atuação da igreja ou a chegada da princesa Isabel ao Estado. O que nós temos ali? Quem pensou e marcou B correto, a baixa concentração de escravos e a atuação da imprensa abolicionista. Exatamente, tá? Quando você tem atribuir isso 4 anos antes, a abolição da escravidão, aí no contexto nosso. Então, B de bola, tá? Nesse contexto. E aqui, ó, o Ceará ele foi a primeira província a abolir oficialmente a escravidão, 4 anos antes. A decisão refletiu 2 fatores centrais, ó, a pequena população escravizada que se tinha no Estado e a atuação enganjada de sociedades abolicionistas e da imprensa também, como os jornais, o Libertador e o Cearense. Essa abolição precoce fortaleceu o simbolismo do Ceará como terra da luz, em referência à liberdade, a pressão popular e a mobilização civil foram decisivas dentro desse processo aí, com certeza. Tem todo um peso, né, dentro do fator histórico. Até porque onde é que nós tínhamos maior concentração de escravos no Brasil? Ele acabou sendo na região sudeste, certo? Parte do nordeste, mas
Isso foi durante o período da cana, por exemplo, no Nordeste. Aí a cana foi diminuindo, foi reduzindo a questão da população escravizada. Muitos foram sendo comercializados e foram sendo mandados para a região sudeste ali. E aí, é claro, diminuiu bastante a população escravocrata naquela região. O que mais? Questão número 3. O processo de ocupação inicial do interior cearense foi fortemente marcado pela implantação de lavouras, atenção aí, implantação de lavouras, de exportação, mineração aurífera das serras, C, pecuária extensiva e doação de sesmarias, expansão da produção têxtil, presença de missões religiosas indígenas. Nesse contexto, vamos pegar forte aqui, pecuária extensiva e doação de sesmarias. Daí a ideia clássica dessa questão nossa. Pecuária extensiva e doação de sesmarias, para a gente estar pensando aqui. Vejamos, né, dentro desse contexto nosso aí. Gabarito C de casa, nosso comentário geral. Olha aqui, a ocupação do interior do Ceará no período colonial, ele ocorreu com base na pecuária extensiva, organizada a partir da concessão de sesmarias, grandes lotes de terras doados pela coroa portuguesa, como a região não favorecia o cultivo da cana-de-açúcar, a atividade pastoril com gado solto em grandes extensões predominou. A pecuária foi essencial para abastecer alimentos e couro para outras capitanias, integrando o Ceará à economia colonial, mas mantendo o periférico ao núcleo econômico do Brasil. Então, ou seja, todo o contexto nosso aí, é claro, né, da concessão de sesmarias, lotes, e detalhe, o lote de terra que era sesmaria doados ali, ressalvo com vocês, que não era para qualquer um não, somente aqueles que já possuíam posses dentro dessa situação. Então, era um sistema de maneira de, vamos dizer assim, professor, de fazer um controle sobre a população escravocrata, sim, era a ideia. E não liberar, não liberar para que escravos comprassem, digamos assim, essa questão das terras. Era tudo muito pensado já naquele cenário por esses donos ali, né, das posses. E aí, na verdade, também inicia um fator histórico no Brasil, que é o contexto dos latifúndios, né? Exatamente isso. Questão número 4. Sobre a atuação do DENOX no Ceará, é correto afirmar que teve papel irrelevante no combate às secas, que o DENOX é uma observação, é isso, a gente vai colocar, calma lá. Foi fundado no século XIX para gerir os recursos hídricos. C, representa um dos instrumentos da chamada indústria da seca. D, substituiu o SUDENE como órgão de desenvolvimento regional, não. Nunca atuou fora do território cearense. Esse D já está fora da caixinha. Então, quem pensou na C, beleza, acertou. Ele representa um dos instrumentos da chamada indústria da seca. E aqui eu destaco o que representando. Ele é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o famoso DENOX, trabalhando junto com o SUDENE. Criado ainda no início do século XX, foi concebido como órgão técnico do combate à seca. No entanto, ao longo do tempo, se consolidou como peça fundamental da chamada indústria da seca. Termo utilizado para denunciar a utilização política da miséria e da escassez hídrica como forma de manutenção do poder por elites locais. Em vez de promover soluções estruturais, o DENOX frequentemente reproduziu a lógica do clientelismo. Então, ou seja, que lógica era essa, professor? Era basicamente o seguinte, pessoal, você simplesmente ajuda aqueles que você tem preferência, ou aqueles que estão te dando algum tipo de benefícios e tal, né, financeiro, pagos. Então, na verdade, é uma indústria que já existia. Isso não era legal. Então, começa a fazer críticas, né, em cima dessa relação direta aí do DENOX também. Então, a indústria da seca, né, não sem muita alteração. Continua cobrando muito isso? Sim, vira e mexe você vai ter uma questão abordando essa temática. Questão número 5. O movimento político conhecido como Governos das Mudanças no Ceará é relacionado a quê? A ditadura militar, os principais governos republicanos, a ascensão de Tasso Gereissati ao governo dos anos 80, a política do café com leite, ao ciclo do algodão no Nordeste. É aqui, essa C, a ascensão de Tasso Gereissati ao governo dos anos 80, que nós vamos ter ali, C de casa também dentro desse contexto nosso. Então, professor, a gente tem muito essa percepção, né, professor, dessa questão de Tasso Gereissati. É verdade, né, pessoal? Quando você fala do contexto
do governo dos anos 80, toda aquela estrutura, né, que nós tínhamos ali naquele cenário desse Brasil nosso, vamos dizer assim, nesse Brasil nosso afora, né, representado aí. Então tá aí um ponto para a gente também não esquecer dessa questãozinha nossa ali. Então é outro fator muito importante, pessoal, sempre vai ser muito cobrado de vocês essas relações, digamos assim, de poder e trocas também. Da mesma forma que eu acabei de falar sobre esse contexto ali do Denox, você vai estar se deparando também com essas realidades ali que nós tínhamos e temos ainda, né, pessoal? E temos ainda. Não foge a regra. Quer ver, ó? No comentário geral que eu destaquei aqui para vocês, ó, já deixo ele em mãos aqui conosco também, onde ele fala, ó, o termo governo das mudanças, ó, ele se refere, ó, à ruptura com o modelo político coronelista e clientelista no Ceará, a partir dos anos 80, principalmente com a eleição de Tarso Gereissati ao governo estadual. Esse novo ciclo de gestão pública priorizou a modernização do Estado, a redução da influência dos coronéis e o fortalecimento político, ó, a redução da influência dos coronéis e o fortalecimento de políticas públicas voltadas em infraestrutura. A educação e combate à pobreza, Tasso tornou-se símbolo de um novo modelo de política administrativa no Nordeste. Então isso também tem um peso interessante dentro do histórico do Estado. Lembrando, o Estado também que carrega consigo a ideia do latifundiário, a ideia desses grupos de opressão que vivenciamos ali em todo o Brasil colônia, né, professor? Sim. Tá? Então, 5, C de casa. Questão número 6, vamos nessa. A alternativa correta sobre o papel da imprensa no processo abolicionista cearense. Foi censurado e limitado pela Igreja, manteve-se neutra quanto à escravidão, atuou como voz importante, apenas apoiava os interesses escravocratas ou era financiada por fazendeiros de café. Quem pensou aí no item C, ó, atuou como voz importante na pressão pela abolição, acertou, porque foi isso mesmo que aconteceu naquele período ali. Tá? Então, olha só aí, ó, questão C, 6C, nosso comentário geral. Durante o processo abolicionista, a imprensa cearense desempenhou um papel central em jornais como Libertador e o Cearense. Intelectuais jornalistas mobilizavam a opinião pública, denunciavam a escravidão e pressionavam autoridades. Essa atuação foi articulada com movimentos sociais como a Sociedade Libertadora Cearense e o Jangadeiro de João Cordeiro. A mídia, gente, foi uma ferramenta de engajamento e construção de uma identidade progressista também no Ceará. Então, inclusive, o Jangadeiro de João Cordeiro, pessoal, muito importante, porque ele não aceitou fazer esse translado, né, esse transporte de escravos. Ele nega-se e fala, não, aqui não. E aí você já tem todo um movimento crescente no Estado como um todo. Bem interessante esse fator histórico aí por trás de tudo isso mesmo para a gente. O que mais? Questão número 7 aí para a gente na pegada. A economia do Ceará, entre os séculos 18 e 19, teve como característica marcante. Essa é mamão com açúcar, hein, professor? Essa é boa. Exploração de ouro, a monocultura canavieira, a criação do gado em grandes extensões, a produção de café, a mineração de prata. Vou lembrar vocês, pessoal, aqui antes, que quando a gente fala do contexto, por exemplo, do gado ali, o gado, ele autolocomove-se. Não há uma necessidade muito grande de você estar transportando uma grande quantidade de pessoas no gado. É claro, você tem um número razoável, mas e como que eu vou manter o escravo ali totalmente piado, né, junto ao gado? Não tem como isso também. Então, onde você teve a questão da criação de gado em larga escala, diminui a população escravocrata. Vou dar um exemplo básico. Isso no Ceará, isso também no Goiás, acabou acontecendo isso. Então, professor, a resposta está na tela. Exatamente, ó. C, a criação de gado em grandes extensões. Aí a ideia é para a gente pensar nessa. Questão, nesse caso, 7C de casa, nosso comentário geral, olha ele aí, ó. Entre os séculos 18 e 19, a economia do Ceará era predominantemente agropecuária, baseada na criação de gado solto em grandes áreas. A atividade exigia pouca mão de obra, como eu acabei de falar para vocês, ó, pouca mão de obra escrava, e era adaptada ao clima semiárido do sertão. Os vaqueiros, figuras centrais dessa economia, gente, eram trabalhadores livres ou dependentes economicamente dos grandes proprietários.
o que moldou também as relações sociais da região, influenciando a estrutura fundiária e o poder político local naquele cenário. Então tudo muda, né, professor? Isso mesmo, pessoal. O que mais aí para a gente pensar nesse caso? Questão número 8. O clientelismo político no Ceará durante a Primeira República estava vinculado ao crescimento da indústria, foi abolido com a chegada da República, estava relacionado ao coronelismo, estimulou movimentos operários ou era resultado do sistema parlamentarista vigente? O que você pensou aí? Quem pensou no item C, correto. Estava relacionado ao coronelismo e ao controle dos votos. C de casa. Então você tinha essa pegada naquele cenário, né, professor? Isso, era o que nós tínhamos ali como uma relação, né, digamos assim, direta dentro dessa ação do coronelismo. O coronelismo ele sempre se fez presente dentro dessas estruturas, isso é fato, isso em todo o contexto do Brasil. Pensou no Brasil agrário, agrícola, nós temos essa relação direta, então, né, professor? Sim. É um Brasil que trabalha, né, com essa marca desse período nosso. Quer ver? Eu vou destacar isso aqui para vocês. Pronto, ó, o nosso comentário na nossa tela falando justamente sobre isso aí, que é durante a Primeira República, o sistema político brasileiro ele foi dominado pelo coronelismo, né, com fortes raízes no Nordeste. No Ceará, os coronéis controlavam as eleições por meio de voto de cabresto. Isso aqui já representa o Brasil República como um todo, trocando favores e benefícios por votos. Essa lógica clientelista impediu o desenvolvimento de uma democracia efetiva e manteve o poder concentrado nas mãos de poucas famílias tradicionais. E a política local girava em torno da obediência e da dependência social. Até porque você tinha pessoas com baixa escolaridade e o medo de perder seu emprego também. Então, era uma lógica, toma lá, dá cá. O coronelismo, ele vai pegar em todos os cantos do Brasil mesmo. Eu vou além com vocês. É uma prática muito grande. É uma prática que nós temos até hoje, né, pessoal? Sim. É uma prática que a gente tem até hoje. Só que, é claro, em níveis, né, distintos, posso dizer a vocês a respeito disso. Questão número 9. Até acabei deixando aí o cenário dela aqui para vocês, mas não tem problema não. A gente coloca junto. Pronto. Ó, o que eu tenho? Durante a ditadura militar, o Ceará ele foi um polo de resistência, não sofreu repressão, criou centros ou concentrou e viveu um processo. Como eu coloquei ali, ó, esse é o ponto-chave aqui nosso. Ó. Ele viveu, e tem E, ó, ele viveu um processo de modernização associado à repressão política, né? Isso era o Brasil todo, né, professor? Exatamente, pessoal. Olha aqui, ó. Durante a ditadura, o Ceará ele passou por processo de modernização econômica com crescimento urbano e industrial, especialmente em Fortaleza. No entanto, esse progresso foi acompanhado por forte repressão política, perseguição a opositores, censura e práticas autoritárias no geral. E o Estado, gente, também teve órgãos ligados ao sistema repressivo nacional. Assim, convivia o avanço da infraestrutura e o retrocesso de direitos civis e políticos, como em grande parte do Brasil. Então, isso foi uma realidade em todo o nível nacional, claro. E a banca, gente, a banca vai sempre destacando isso, né? A pessoa mais independente sempre, pessoal. É um fator histórico, né? Que aconteceu e houve, sim, essa repressão. Por quê? Porque o regime falou, estamos lutando contra o militarismo, contra uma questão do comunismo que está avançando no Brasil. Vamos para cima. Questão número 10, aí para a gente estar destacando essa pegada nossa. Questão número 10 aí, o que você já tem de interessante nessa questão para a gente pensar? Sobre a atuação da Sudene no Ceará é correto. Falamos do Denox, né? Agora a gente pega essa ideia aqui da Sudene. O que é correto? Foi criada no Império, investiu apenas em turismo, contribuiu para o desenvolvimento regional, foi extinta pela Constituição de 88 ou atuava exclusivamente na zona da mata. Ela está aqui, ó, contribuiu para o desenvolvimento regional durante o governo JK. Exatamente aí, C de casa. A Sudene, então, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi criada em 1959 no governo JK por iniciativa da economista Celso Furtado.
com o objetivo de promover desenvolvimento regional sustentável e combater a pobreza no Nordeste. No Ceará, a atuação da Sudene favoreceu projetos de irrigação, energia e agroindústria, embora tenha sido também criticado por fortalecer elites locais em detrimento dos demais pobres. É aquilo que nós falamos, tanto o Denox quanto a Sudene acabou privilegiando em alguns casos ali recursos, a energia, a água, né, para alguns locais que não era somente a população mais pobre, era a população privilegiada, que eles queriam ajudar determinados grupos ali também, beleza? Pessoal, sucesso demais ali para vocês, firme e forte, foco, espero ter contribuído bastante aí com vocês nessa nossa pegada das nossas questões, e é por aí mesmo, pessoal, o caminho é esse, é estudar, dedicar-se cada vez mais. E até a próxima, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas ó, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas, na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Never stop.